Olá, meus peregrinos, muito bom dia para todos. Hoje, pessoal, é um dia muito interessante porque vamos fazer algumas revisões, tá? Eu vou fazer um vídeo único e ao longo desse vídeo eu vou separando os anos, ok? E aí vocês podem aproveitar o vídeo da melhor maneira possível. Aproveita também para saber outras coisas, tá? Bem interessantes. Bom, gente, eu vou começar aqui com o sexto ano. Quero primeiro falar que estamos vivendo um momento de pandemia, é um momento de prevenção. E como é que nós podemos nos prevenir, tá? Fazendo uma declaração de amor para as pessoas. Nos prevenimos ficando em casa, tá bom? Nos prevenimos lavando as mãos e, se precisar realmente sair, coloque a máscara, isso é uma tremenda declaração de amor. Isso é pensar no coletivo, tá? É pensar no outro e pensar em vocês. Enquanto a vacina não vem, né? E eu espero que chegue rapidamente, vamos vencer, vamos resistir, apesar de toda a nossa perda, não é isso? Enfim, é um momento triste, mas é um momento que precisamos aprender alguma coisa com isso, ok? Então, vamos que vamos fazer a nossa revisãozinha sexto ano. Sexto ano, olha, vocês têm que perceber uma coisa, gente. Quando se fala em religiosidade, seja no Ocidente, seja no Oriente, quando falamos disso, ficamos muitas vezes baseados em exemplos, na literatura, nas referências culturais. Porém, gente, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Todas as tradições religiosas que conhecemos primeiramente através da tradição oral. Como assim, tio Valber? Tradição oral, gente. Olha, os nossos antepassados, ou então os povos mais antigos, né, das grandes civilizações, eles não escreviam. Eles passavam seus ensinamentos boca a boca e de geração em geração. A partir daí, esse conhecimento era cristalizado. Vamos colocar aqui, por exemplo, como os antigos hebreus, que hoje são conhecidos como judeus. Os hebreus, pessoal, eles, eles passavam por tradição oral, né? E todos esses ensinamentos dos hebreus, que depois viraram judeus, tá? Todos os ensinamentos judaicos vinham de uma tradição. Eles já sabiam de cor. De cor significa dizer de coração, tá? Tava tudo na mente deles, até que eles resolveram, depois de muito tempo, se reunir e pensaram: que tal vamos escrever? Vamos escrever, vamos garantir que isso vai ficar por escrito. Então, eles escrevem a Torá. A Torá faz parte, tá, do Antigo Testamento. O Pentateuco, ou seja, o Pentateuco, pessoal, são os 5 primeiros livros da Bíblia, beleza? Então, eu queria dar esse recado para que vocês entendam que a tradição oral também é muito importante. Ó, mas professor, será que eu só posso aprender via tradição oral? Não, claro que não. No início da aula eu falei, aprendemos também com a cultura. Então, vejam, vocês também podem observar coisas que ficaram, tá? No tempo, no espaço, na própria história. Por exemplo, as catacumbas. As catacumbas, pessoal, eram locais, eram sepulcros, né? Eram locais onde se depositava o corpo daquele ente querido, tá certo? Então, os arqueólogos, os historiadores, com o passar do tempo, em suas pesquisas arqueológicas, foram encontrando catacumbas, né? E quando começaram a estudar, elas falavam muito desse povo, elas falavam de como esses povos viviam, como esses povos pensavam o pós-morte, como eles encaravam a vida e como eles encaravam a morte, né? Vale salientar isso aí. Posso colocar aqui como exemplo, por exemplo, o povo egípcio, né? No Egito existiam as pirâmides, existem até hoje. Até hoje é um grande mistério sobre as pirâmides. Ali são verdadeiros sepulcros, né? Gigantescos, para que todos possam conhecer. Né? Então o que é que eles faziam? Os egípcios, eles conservavam o corpo, né? De uma maneira tal que eles acreditavam que um dia a alma poderia voltar para aquele corpo
teria que estar bem conservado. Ah, tio Valber, mas não voltaram. Certo, mas eles deram uma contribuição sensacional, gente, para a humanidade. Veja que todos os métodos de conservação, né, todos os cuidados, tudo isso aprendemos via Egito, tá certo? Num processo chamado de mumificação, ok? Tinha toda uma ritualística de perfumar o corpo, de tirar alguns órgãos para não ficar apodrecidos dentro do corpo. Eles eram uma verdadeira ciência, gente. Os egípcios estavam evoluídos há anos-luz de todos nós, de toda a civilização ocidental, ok? Então, eu também queria falar sobre isso também. Outro detalhe importante, pessoal, é que com as tradições, da mesma forma que um discípulo ou um familiar pertencente a algum clã, o que é clã, tio Valber? Clã é um conjunto de famílias, né? Aqueles familiares, eles escutavam aquele que tinha autoridade para falar. Quem eram esses aí que tinham autoridades para falar? Os patriarcas, né, gente? Então, os patriarcas eram os chefes, eram os líderes, tá bom? Os líderes desses clãs. E eram os patriarcas que contavam as histórias, as narrativas, e eles iam aprendendo com isso, beleza? Então, fica aí uma pequena revisãozinha para vocês do sexto ano, para irem mais confiantes, né, para avaliação. Claro que a avaliação, ela não avalia nada, na verdade, é apenas uma referência, porque a verdadeira avaliação é o que vocês vão levar consigo, né, no coração e na mente como ensinamento, praticando a tolerância, né, isso é o mais importante, praticando o amor ao próximo, sendo ético, né, tendo compromisso com o todo social, com o todo coletivo, enfim, vai valer muito a pena esses ensinamentos aqui para vocês, ok? Quero chamar a atenção da galerinha do sétimo ano. Vamos lá, galerinha, sétimo ano. Gente, vocês do sétimo ano, eu queria começar com uma tremenda provocação, tá? Uma tremenda provocação. Por quê? Porque quando estamos nesse caminho, né, nessa busca, digamos assim, quando estamos nessa ânsia de querer viver o religare. A palavra religião vem da palavra religare. Então, o homem, ao longo da história da humanidade, sempre buscou essa ideia de religar, voltar-se a religar-se com o quê? Com o sagrado, né? Com o espiritual, as indagações, até mesmo as dúvidas, pessoal, né? Quem tinha dúvida procurava traçar esses caminhos, tá? E por falar em caminho, espera uma surpresa, vamos falar muito dessa palavra hoje. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte, eu acabei de falar de respeito e tolerância, tá? Só que na antiguidade a coisa não era assim, a coisa era mais drástica, os comportamentos eram bem mais violentos. Então o que ocorre? Veja bem, na época do Império Romano, o Império Romano dominando vários países, né? Várias extensões territoriais, civilizações, eu diria. E o Império Romano, ele pensava da seguinte maneira: tudo aquilo que não fosse romano, ou tudo aquilo que não parecesse cristão, eles rotulavam como sendo bárbaro. Bárbaro não vem de uma adjetivação, de um adjetivo, dizer, nossa, que bárbaro, que grandioso. Não, ao contrário, era pejorativo. Bárbaro para os romanos significava dizer que aquilo não valia nada, que a cultura daquele povo era uma cultura inferior à cultura romana. Então os romanos tinham esse ar de superioridade. Então classificava toda e qualquer cultura que não fosse romana, tá certo? Ou que não fosse cristã, como uma cultura bárbara, uma cultura sem valor. Então, observem aí a rivalidade, né? E essa questão de tentar medir uma cultura com outra. Todos nós sabemos que as culturas são fascinantes. Não existe cultura superior e cultura inferior, por mais que algumas pessoas ainda pensem dessa maneira. Mas isso é uma exceção, tá certo? O que sabemos de fato, via pesquisas e estudos durante muito tempo, é que nenhuma cultura é superior à outra. Mas vai lá, volta no tempo, vai dizer isso para os romanos.
Sei não, eu não arriscaria, tá? De qualquer maneira, os romanos achavam que qualquer outra cultura seria uma cultura bárbara, uma cultura inferior, beleza? Então, gente, voltando à nossa temática, né, desse homem que procura ouvir a voz do sagrado. Então, quando o homem recebe esse chamado, o ser humano recebe esse chamado, ele vai buscar um caminho. Por falar em caminho, eu vou ter que revelar a vocês um dos sonhos que tenho, tá? Eu não tenho ambições na vida, assim, mas eu tenho um sonho que eu gostaria de realizar. Seria fazer o caminho de Santiago de Compostela. Que caminho é esse, professor? É um caminho, pessoal, que vai da França até a Espanha. E observem a palavra Santiago, São Tiago. Tiago foi um dos discípulos, tá, de Jesus. Então, esse caminho virou um caminho turístico, um caminho de turismo espiritual, eu diria assim, ou turismo religioso, como queiram, depende do local, né? Essa classificação ela pode acabar mudando, né, de uma maneira ou de outra. De qualquer forma, as pessoas elas buscam um sentido, buscam o religare, o caminho para o sagrado, beleza? E muitas pessoas elas também tentam nesse caminho, nessa busca do sagrado, né, tenta compreender as várias facetas da religiosidade, tá certo, gente? Por exemplo, olha só, quando você começa a pesquisar a espiritualidade, o misticismo de cada povo, sempre tem aquele líder, como eu falei agora há pouco, né? Pode ser um patriarca, pode ser um xamã de uma tribo, sempre existe um líder e esse líder, ele é visto como uma espécie de mago. Ele é visto como uma espécie de médico, tá? Curandeiro, né? Ou seja, com a valorização dessa espiritualidade, esses líderes, sejam eles quais forem, se eu falo de um papa, se eu falo de um xamã, enfim, são atribuídos poderes, tá? Poderes especiais, digamos assim, para esse líder. Então, quando você começa a observar essa relação, né, dos membros da tribo, dos membros do clã, dos membros daquele grupo, você tem aquele líder como referência. E geralmente esses líderes eles têm a capacidade mediúnica, chamamos isso de médiums, né? O que significa a palavra médium? Médium vem da palavra meio, é aquele que tem contato com os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Ele consegue, digamos assim, ter a visão além do alcance, ok? Muito interessante isso, né? Podendo aconselhar, enfim, é bem interessante. Vamos seguindo, vamos que vamos. Bom, gente, de qualquer maneira, todo esse processo de busca espiritual, muitas vezes eles são motivados, ora por coisa boa, ou ora por experiências ruins da vida, tá? Eu não tô querendo dizer aqui que todo mundo que teve uma experiência ruim na vida ou traumática tenha que procurar o caminho espiritual. Não, não é isso. Ao contrário, tá? Muitas pessoas, elas até não acreditam. Então, o mais interessante é que as pessoas procurem uma terapia, seja ela qual for, né? Uma terapia psicológica, emocional, enfim. Não há problema algum de você, concomitante, ao mesmo tempo, procurar um alento espiritual. Porque no final das contas, pessoal, as pessoas querem ser escutadas, as pessoas querem ser compreendidas. A psicologia faz isso muito bem. Mas quando não existia a psicologia, os padres também faziam muito bem em seus confessionários, tá? Escutando as pessoas, o desabafo das pessoas. E depois redimindo-as, né? Tem todo um simbolismo por trás disso. No final das contas, as pessoas saem aliviadas por terem falado seus problemas e suas angústias, ok? Fica esse recado, fica a dica para vocês. Bom, vamos que vamos. Agora, pessoal, eu quero me direcionar à galerinha do oitavo ano. Galera do oitavo ano, gente, esse assunto é muito interessante, tá certo? Vamos falar um pouquinho das tribos indígenas, tá? De como seria esse universo indígena fascinante que, infelizmente, né, está quase extinto no Brasil e no mundo, tá, gente? Veja que
o processo de colonização, certo? Na era das descobertas, foi um processo muito pesado, foi um processo complicado, tá certo? Que, na verdade, nos trouxe prejuízos incríveis, como, por exemplo, um genocídio, né? Morte de muitos indígenas com a chegada dos europeus. Veja, não tinha como competir. Os europeus já tinham conhecimento da pólvora, os indígenas ainda em arco e flecha. Então, era uma luta completamente desigual, tudo bem? Apesar de que, para isso ter acontecido, os europeus tiveram que vencer alguns medos, eu diria, até culturais, mitológicos, porque alguns, né, achavam que a Terra era plana. Ou então, pelo menos ali boa parte do pessoal daquela época, né? Parece coincidência? É incrível achar que nos dias de hoje ainda tem pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Enfim, mas aproveitando esse pensamento, para a época poderia ser viável, né? Porque as pessoas não tinham tantas pesquisas, não tinham meios para realmente comprovar. Mas hoje em dia fica até sendo uma piada de mau gosto. Mas vamos voltar à época dos descobrimentos, entre aspas, né? Porque só se descobre algo quando é inédito. Mas não foi isso que aconteceu, tá certo? Com a chegada dos europeus à América, aqui já existiam nativos. Então, depois que os europeus vencem esse medo de desbravar os oceanos, né? E as lendas, existiam lendas, pessoal, que nos oceanos existiam monstros, né? Sereias que cantavam e encantavam os navegantes e eles caíam na água, caíam saltando para a morte, algo do gênero, e até coisas assim de arrepiar ou até de causar risadas, como por exemplo, é o que eu digo, não é nós temos que nos colocar no lugar deles e na época deles. Então, não é tão engraçado assim. Fica engraçado porque sabemos que isso não existe. Mas eles olhavam para a linha do horizonte e achavam que, a Terra sendo plana, as naus, os navios cairiam, tá? Cairiam ali no abismo, né? E seriam devorados por dragões, né? Dragões devoradores, enfim, que detestavam os navios e até que isso foi comprovado, porque vamos falar de Pedro Álvares Cabral, né? Vamos falar desses caras que desbravaram, né? Tentaram superar os seus medos, então acabaram descobrindo novas terras para os europeus, tá certo? Então, veja bem, Vicente Pinzon, todas essas figuras que adentraram e desafiaram os oceanos para descobrir novas terras. É disso que eu estou falando. São dos tipos de colonizações, né? As colonizações de exploração, que levava à escravidão, genocídio, né? E as colonizações de povoamento. Observem que no Brasil, a nossa colonização foi uma colonização de exploração, beleza? E acarretou o quê? Acarretou morte em massa, acarretou a morte da cultura. Afinal de contas, os europeus trouxeram, né, o cristianismo, ou melhor dizendo, o catolicismo, colocando goela abaixo dos índios que viviam com o ritmo da natureza, tá certo? E até viviam com o ritmo da natureza. Se o índio queria comer, ele caçava. Se ele queria descansar, ele deitava. Enfim, era um outro ritmo. Chega o europeu impondo a força, né, atrás de ouro e prata, pedras preciosas. Enfim, muitos índios, inclusive, ficaram doentes, né, e cometeram suicídio. Ou seja, muito complicado esse trecho da nossa história, né? Lá no comecinho de nossa história como nação. Gente, até hoje os índios lutam para serem reconhecidos, lutam por suas terras. E enquanto a civilização, ela sequer tenta estudar a cultura indígena, a beleza da cultura indígena. Observem que os índios, pessoal, como eu falei anteriormente, né? Os índios, eles viviam em tribos. Toda tribo tinha um líder, um xamã, o curandeiro, né? Aquele cara que tinha o poder militar, tinha o poder do sagrado, né? O xamã também tinha poderes mediúnicos, ok? Ele era o grande líder daquele grupo, daquela tribo, né? Todos eles também, pessoal, eles tinham
tinham a sua religiosidade contadas através de narrativas, através da tradição, através das histórias que eram contadas pelos seus antepassados. Então havia uma valorização, sim, das pessoas mais velhas, né, dos nossos antepassados. Enfim, eu espero que com essa revisãozinha tenha dado mais vontade de estudar sobre os índios, né? Vamos agora direcionar a nossa aulinha para a galerinha do nono ano. Galera, nono ano eu já vou fazer aqui um gancho, tá certo? Vou fazer aqui um gancho com a questão das tribos indígenas, porque no nono ano vamos entrar num mundo incrível, num mundo colorido, num mundo cheio de mistérios e fantasias, do mundo das tradições afro, tá certo? No Brasil, eu até costumo dizer o seguinte, pessoal, se o Estado não fosse laico, se no Brasil não tivéssemos um Estado laico e tivéssemos que escolher uma religião tipicamente brasileira, essa religião seria a Umbanda. A Umbanda, pessoal, é uma religião que nasceu aqui. É uma religião de um sincretismo religioso. O que é isso? Sincretismo, mistura. Mas para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, temos que voltar um pouco no tempo e voltar até a época, né, da colonização, quando no primeiro momento não deu certo a escravidão dos índios, tá? Eles apelaram para a escravidão negra. Então, os negros vindo para o Brasil trouxe consigo a sua cultura, o seu conhecimento, tá certo? E eles acreditavam que um ser supremo chamado Olorum tenha criado tudo, tá? Inclusive deuses, chamados de quê? De orixás, beleza? Cada orixá, tem o orixá da natureza, tem o orixá das águas, enfim, é um mundo fascinante para que possamos conhecer, tá? Essa cultura afro. Na cultura afro, pessoal, também tinha um ponto muito importante, que era o ponto de respeito aos seus antepassados, aos seus líderes. Observem que eles acreditavam no pós-morte, tá? Que a vida continuava. A vida não acaba com o fenômeno da morte. Então, quero chamar a atenção para vocês para o filme do Pantera Negra. O filme do Pantera Negra, ele é um filme fascinante, porque reúne o passado e o futuro e as tradições, os atores negros, o elenco, né? 90% o elenco completamente negro. Isso é muito bacana. Isso traz sinais de reparação, tá? Pelo que toda a cultura ocidental acabou fazendo, né? Com a cultura afro, né, essa discriminação descabida que ainda hoje existe no coração e mentes das pessoas. Então eu indico para vocês o filme Pantera Negra. Quem não assistiu, corre lá, baixa e assiste, porque é fantástico. Lá vocês vão perceber muito das tradições afro. Eu estou falando, por exemplo, agora do candomblé, tá certo? O candomblé, ele é africano, a Umbanda é brasileira. Para a Umbanda ter nascido, teve influência do candomblé, que foi trazido da África para cá. Tudo bem? E no candomblé há uma tremenda, digamos assim, um tremendo respeito com os ancestrais. Se morre um sábio, um senhor de idade que já era valorizado em vida, na morte ele continua valorizado, porque ele continua vivo no coração das pessoas. Quanto mais falarem dele, quanto mais lembrarem dele, ele continuará vivo. As pessoas só morrerão de verdade se elas forem esquecidas no coração, tá certo? Como essa tradição, ela não permite o esquecimento, continua vivo. Muitas vezes, as pessoas têm experiências místicas através de sonhos. E na cultura do candomblé, na cultura afro, os antepassados, eles podem voltar em sonhos ou como pessoas ou como animais. Olha que interessante, né? Tem algo a ver também com o xamanismo e o animal de poder. Isso falarei em outra aula, ok? Então, gente, vamos seguindo. Eu queria terminar a revisão de hoje mostrando a vocês o seguinte, pessoal. Eu também leciono filosofia, sociologia e história, tá?
E eu quero falar para vocês o seguinte, quando me perguntam, ô professor, afinal de contas, qual é a teoria que o senhor vai falar? É o criacionismo, é o evolucionismo? Como é que é isso? Gente, olha, vamos acabar com essa briga de uma vez por todas, tá? Porque o nosso assunto é religiosidade. Se eu falo de religiosidade, eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião. Assim sendo, pessoal, eu trato das duas visões da forma mais natural possível. O criacionismo de uma forma metafórica, né, com licença poética, com interpretação, não de uma forma literal. Seria impossível eu passar de uma forma literal. Já pensou uma cobra que fala? Por favor, né, menos, não dá para admitir isso. Mas que é um texto, o texto bíblico é um texto incrível, sensacional e que eu não vejo contradições com a teoria evolucionista se você interpreta metaforicamente. Então eu uso as duas explicações. O evolucionismo através da explicação da teoria das espécies de Charles Darwin, né, do Big Bang, ok? Mas eu também utilizo a versão bíblica ou a versão de algum outro livro sagrado. Porque, gente, todo efeito vem de uma causa. Se você coloca a lente da ciência, você diz, o que causou tudo isso foi o Big Bang. Mas eu pergunto a vocês, se Big Bang foi um efeito, qual teria sido a causa? Eu chamo isso de Deus. E vocês chamam de quê? Enfim, fica aí, tá? Fica a dica para vocês, né? Repensarem um pouco sobre esses assuntos, beleza? Mas se existe uma escola eminentemente religiosa, direcionada para a religião, a visão da criação vai ser realmente ensinada da forma criacionista. Se eu estou no mundo acadêmico, porque está direcionado para o meio mais cientificista, mais científico, eu usarei a forma, né, do evolucionismo. Enfim, mas como eu estou dando aula para vocês, né, meus peregrinos, meus caminhantes em busca do saber, em busca do sagrado, eu uso as duas versões. A versão do criacionismo, de forma metafórica, com licença poética, e a forma convencional, tá, da ciência, que seria o evolucionismo. Gente, arrasa nessa prova, acredito em vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!